Boa noite na paz do Senhor. Eu gostaria de ler alguns versículos da Bíblia e fazer um comentário da palavra de Deus nessa noite. O texto está em Números, capítulo 13, no versículo 25. Gostaria que você me acompanhasse até o fim. Diz assim a palavra de Deus: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu quero falar basicamente a palavra de Deus com o seguinte tema: como você se vê, você será. Como você se vê, você será. Deixa eu dar um exemplo. Abraão. Você sabe que Deus mudou o nome de Abraão? O nome de Abraão era Abrão. Mas Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Sara. O nome de Sara era Sarai. E Deus mudou para Sara. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara? Porque Deus queria mudar os pensamentos deles, a visão de vida deles, a fé deles, os sonhos deles, a imaginação deles. O nome Abraão significava pai de multidões. E o nome Sara, mãe de nações. Porém, eles não tinham filhos. Mas Deus queria que eles mudassem seus pensamentos, se antecipasse antes da realização dos seus desejos. Eles precisavam ter uma renovação de pensamentos. Eles tinham que se enxergar papai. Eles tinham que se enxergar mamãe, para posteriormente ter em seus braços um filho. Então Deus, ele tem essa forma de agir. Ele quer que você se veja no seu futuro. Então o tema dessa mensagem é: como você se vê, você será. Então Deus falou para Abraão: olha, você vai ser chamado Abraão. Como assim, pai de multidão? Você será chamado Abraão e ponto final. Sarai vai ser chamada Sara e ponto final. Para que eles pudessem introduzir em suas mentes essa ideia de paternidade e de maternidade.
Se você se vê um derrotado, certamente você será um derrotado. Se você se vê um vencedor, certamente você será um vencedor. Então Deus, ele quer alargar nossos pensamentos para que nós sejamos aquilo que nós enxergamos que seremos. Por exemplo, Deus mandou Abraão sair da tenda, ele ficava intocado dentro de uma cabana pequena e baixa, e sua visão de mundo era aquilo. E Deus falou: sai dessa tenda, olhe para o céu, olha essa dimensão de céu, olha esse horizonte, olha essa plenitude, olha as estrelas, conte as estrelas. Quando Abraão começou a contar as estrelas e por várias vezes perdeu a conta das estrelas, aí Deus diz: assim você será, assim serão seus descendentes. Olhe para essa areia da praia, assim serão seus descendentes. Quer dizer, antes de Deus fazer algo por nós, Ele tem que fazer algo na nossa cabeça. Ele tem que mudar a nossa mentalidade, Ele tem que mudar nossos pensamentos. Se você é negativista, sua vida será negativa, seus resultados serão negativos. Mas se você é positivo, sua vida será positiva. Então, antes de Deus fazer algo por você, Ele tem que mudar a sua cabeça. Tem que mudar a sua forma de pensar. Se Deus quer te dar algo grande, Ele vai ter que te colocar dentro de um pensamento grande, de um sonho grande, de uma mentalidade grande. Então, por isso que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Quer dizer, eles tiveram que fazer um exercício de chamar um de papai e outro de mamãe, sem ter filhos. Isso que é uma fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque eles tiveram que exercitar anos e anos. A Sara chamando ele de Abraão, era o mesmo que está chamando de papai. Ele chamando ela de Sara, era o mesmo que está chamando de mamãe. Talvez aquilo poderia se parecer ridículo. Esse casal de velho chamando um de pai, o outro de mãe, sem ter filhos. Mas Deus estava trabalhando na mentalidade deles. Deus queria que eles enxergassem a paternidade. Deus queria que eles enxergassem sua descendência, que seria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então, a mensagem é essa. Como você se vê, você será. Davi, antes de derrubar o gigante, ele já viu o gigante caído. Pelas palavras dele, você sabe que dentro da cabeça dele, aquilo já tinha acontecido. Então ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nossas vitórias, elas estão muito condicionadas à nossa mentalidade. Se você se vê vencendo, você vence. Se você se vê fracassando, você fracassa. Isso é bíblico. Deus mudou, por exemplo, o nome de Jacó. Jacó tinha um estigma, porque ele nasceu segurado o calcanhar de seu irmão. As pessoas deram um nome conotativo para ele de enganador. Mas que malícia teria um bebê para levar logo de cara um nome de enganador? Jacó foi uma pessoa sem sorte, porque o preconceito da sociedade já ligou aquele ato dele nascer seguro no calcanhar de seu irmão, já deram um nome ruim para ele já foi marcado por um nome de enganador, de trapaceiro, ele cresceu com aquele estigma. Mas Jacó ficou lutando contra aquilo. Eu quero ser um vencedor. Ele fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo, eu vou ser um vencedor. E a primeira oportunidade que ele teve de encontrar com Deus e segurar Deus, ele pediu: muda meu nome. Muda meu nome, muda minha vida, muda meu nome. Porque Jacó entendeu que antes da vitória acontecer no mundo real, antes da vitória acontecer no mundo real, ela tem que acontecer no mundo imaginário. Você lembra de Jacó lá lavrando as varas lá para as ovelhinhas nascer conforme ele queria? Antes das ovelhinhas nascer, Jacó já visualizava elas nascendo da cor que ele queria. As vitórias, meus irmãos, começam na cabeça.
Começa nos pensamentos. Deus precisa que alarga primeiro a mente, para depois ele alargar a vitória. A mulher do fluxo de sangue, ela se viu curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada desse mal. Ela teve que se ver curada primeiro. Mas a maioria das pessoas, elas se veem derrotadas. Elas se veem fracassadas. Elas não conseguem enxergar positivamente. Então, Abraão, Deus mudou o nome dele para entrar na mente dele. Pô, peraí, Deus mudou meu nome me chamando de pai de multidão, pai de multidão, pai de multidão. Aí ele começou a exercitar aquilo no dia a dia. Eu sou pai de multidão. Quer dizer, Abraão significa isso. Eu sou pai de multidão. Ele foi exercitando isso, aquilo grudou nele. Que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então ele acabou alcançando algo que já estava na cabeça dele. Fé é isso, meus irmãos. Você imaginar, não está lá em Hebreus 11? A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você tem que materializar na sua imaginação para depois se concretizar no seu futuro. Então Deus mudou o nome de Abraão, porque Deus queria mexer nos pensamentos de Abraão. Deus mudou o nome de Sara. Ela riu a princípio. Eu, mamãe, não, isso não vai colar. Mas ela deixou entrar na mente. Vai que Deus tem razão. Deus mudou o nome de Jacó. Jacó foi mudando, lutando contra aquele estigma. Foi lutando, venceu, superou. Aí aqui agora estamos o povo aqui, os espias foram espiar a terra, né? Foram espiar a terra, aí vieram com um relatório, cada um com um relatório. Foram 12 espias, Josué e Caleb trouxeram um relatório e 10 espias trouxeram outro relatório. O relatório de Josué e Caleb era um relatório positivo, a terra é boa, trouxemos o fruto, e se Deus agradar de nós vamos entrar lá. Os outros disseram, não, lá tem gigante, lá tem os heveus, tem os jebuseus, tem os gigazeus. Nós, perto deles, somos como gafanhotos. Não, vamos parar com essa ideia. Esses morreram prostrados no deserto. Então, como você se vê, você será. A mensagem é essa. Como você se vê, você será. Deus não tem como agir na vida de uma pessoa que não crê, que não sonha, que não se vê vencendo. Davi falou, olha, hoje, Davi disse, ele não falou se a semana que vem, mês que vem, quem sabe um dia. Ele diz, hoje eu vou ferir-te, hoje ferir-te-ei. Tirarei a cabeça. Davi estava vivendo a coisa assim, muito na sua cabeça, estava muito real a cena. Hoje ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, darei a comer as aves do céu, e toda a congregação saberá que há Deus em Israel. Antes da vitória acontecer, tem que passar pela cabeça, tem que passar pela imaginação. Tem que passar por uma fé verdadeira. Você tem que conseguir enxergar pelos olhos da fé. Você tem que ver com os olhos fechados aquilo que você deseja de Deus. Quando Josué foi tomar posse da terra, ele estava com 85 anos e ele disse, eu estou com o mesmo vigor e com a mesma visão daquele dia, que eu determinei que ia entrar na terra. Então é isso. Como você se vê, você será. Você se vê fracassado? Poucas chances de vitória para você. Você se vê falido? Poucas chances para você de vencer. Você se vê doente?
poucas chances de você se sarar. Agora, se pelos olhos da fé você diz: se eu tocar nas vestes do Senhor, serei curada deste mal. Você já percebeu na Bíblia? Olha para mim. Você já percebeu na Bíblia, principalmente nos evangelhos, algumas coisas interessantes? Que Jesus assim parecia mudar a rota por causa da pessoa. Por exemplo, o centurião. Olha aqui para mim, eu estou terminando. O centurião chegou para Jesus, contou um problema bem grave para Jesus. Estou com meu filho doente, quase à morte, pá. Aí Jesus falou o que para ele? Eu vou lá na sua casa e vou dar saúde ao seu servo. Só que o centurião teve uma ideia, porque ele já estava vendo a vitória na sua cabeça, ele já tinha uma ideia melhor do que a de Jesus. Pastor, você está pregando heresia. O centurião teve uma ideia melhor do que a de Jesus. Diz: não, na minha casa o senhor não vai. Não, na minha casa o senhor não vai. Eu sou uma autoridade, eu sou um centurião. Eu digo para o meu servo: vai, ele vai. Eu digo para outro: vem, ele vem. Com as palavras eu resolvo milhões de problemas. Por que com a palavra o senhor não resolve o meu problema? Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, que o meu criado vai sarar lá em casa, sem precisar do senhor ir lá. Parecia que o menino estava desprezando Jesus, o centurião. Tipo assim, o senhor não vai na minha casa? É porque ele viu aqui, ó, na cabeça dele. Se Jesus falar daqui, meu servo será curado lá. Esse é um segredo que muitas pessoas deixam passar desapercebido. Que antes de você materializar uma vitória, antes de conseguir uma bênção, você tem que vê-la na sua cabeça. Eu tenho um exemplo que eu conto nas igrejas que eu sou pastor, nunca contei nas redes sociais. Mas eu comecei a orar uma ocasião, pedindo a Deus que eu queria um Gol vermelho de 4 portas. E orei bastante tempo nesse propósito bem específico. Numa madrugada, o Senhor falou comigo que estava me dando a vitória. Então, a partir daquele dia, eu não orei mais pedindo e orava apenas agradecendo. Pois você não acredita que, de uma maneira muito interessante, aquele carro chegou para mim no momento que eu não tinha condições de obtê-lo, do jeitinho que eu desejava, do jeitinho que eu via ele na cabeça, andando pelas ruas de Goiânia, sozinho, eu encontrei o carro, comprei o carro, financiei o carro, paguei o carro, mas eu vi esse carro na minha cabeça anos anteriores. As pessoas têm dificuldade de ver as suas vitórias nas suas mentes. Mas se você pegar os exemplos bíblicos, Deus trabalhava primeiro na cabeça das pessoas. Quando Moisés morreu, todo mundo lá de luto, triste, abatido. Moisés morreu. Moisés morreu. Aí Deus falou assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta. Deus gosta de entrar na mente das pessoas, fazê-las acreditar. Gideão estava lá malhando lá no lagar, o cara todo pessimista, todo complexado. Deus disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, o anjo falou. Levantando, fazendo a pessoa pensar: poxa, é isso mesmo. Jesus chega no tanque de Betesda, o cara está lá todo deprimido, porque toda vez que ele queria pular no tanque, vinha outro antes dele. Aí o Senhor Jesus disse: queres ficar são? O cara
Cara, eu já tinha desistido, não tinha mais esperança, mas eu quero. Então pega a sua cama e vai para sua casa. Olha, finalizando, guarde isso no seu coração. Como você se vê, você será. Como você se vê, você será. Quando Davi matou Golias, tinha milhares de soldados de Israel lá, todos batendo um joelho no outro de medo. Mas Davi se viu vencendo. É tanto que ele falou antes de acontecer, porque é muito fácil você contar uma vitória depois dela realizada. Mas Davi falou tudinho antes de acontecer. A fé você tem que falar antes de acontecer. Falar depois que aconteceu não é fé. Davi disse, hoje, ele falou claramente, hoje ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, darei a sua carne às aves dos céus, e toda a congregação saberá que há Deus Israel. Davi poderia só matar o Golias e ele já tinha mostrado que Deus era na vida dele. Mas, meu amigo, Davi viu mais que isso. Davi viu a cabeça do cara cortada. Davi viu as aves do céu comendo a carne. Você tem que ver, meu irmão, seu futuro. Você tem que ver seu futuro. Você tem que ver seu futuro. Sei lá. José via seu futuro dormindo. Não é o recomendado. O bom é você ver o seu futuro acordado. José via o seu futuro dormindo, né? Sonhou lá os molhos, se prostrando diante dos molhos dele. Ele contou o sonho, porque, antes da coisa acontecer na vida real, tem que acontecer na vida imaginária. E José diz, eu sonhei que seus molhos se prostravam diante dos meus molhos. Depois ele sonhou o sol e a lua e 11 estrelas se declinando para mim. Ele viu na cabecinha dele, antes de acontecer. Só que José viu o sonho dormindo. Você tem que ver o seu sonho acordado. Você tem que ver aqui na sua cabeça. As minhas maiores conquistas e as minhas maiores vitórias, elas passaram pela minha cabeça. Eu as imaginei. Às vezes que eu orei para Jesus curar uma pessoa, eu vi as pessoas curadas na minha imaginação. Ele diz, eu vou orar e vai ser curado. Você tem que ver as coisas assim. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Eu vou entrar por essa estrada e vou ser bem sucedido. Como você se vê, você será. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Compartilha aí nas redes sociais. Me segue lá no YouTube. Se inscreva no canal. Me ajude aí a ministrar a palavra de Deus, para que eu possa estar trazendo outras meditações ao seu coração. Mas a de hoje, ela é essa é a mensagem. Como você se vê, você será. Os que se viram como gafanhotos morreram no deserto. Nós somos como gafanhoto diante dos olhos deles. Os espias se viram um gafanhoto e morreram. Josué e Caleb se viram vitoriosos e venceram. Veja-se como um vencedor. Veja-se como uma vencedora. Amém? Veja como um vencedor, veja como uma vencedora. Eu com 6 anos de idade, 7 anos, eu me via tocando violão. Na minha cabeça eu me via tocando,
Lá para os 7 anos eu já estava tocando nas igrejas, tocando violão, toco até hoje. Lá para os meus 13, 14 anos eu me vi pregando. 14 anos eu estava pregando na rádio, pregando nas igrejas, pregando em eventos e festividades. Me vi casando, me vi com meus filhos. Aos 18 anos me casei, aos 19 estava pastoreando igrejas. Por último eu me vi passando num concurso público. Primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Primeiro que eu fiz na minha vida, eu passei. Estou trabalhando, fui aprovado. Mas eu tenho visões maiores, sonhos maiores, pensamentos maiores. E você? Como é que você está se vendo? Eu não estou falando de ilusão. Eu me vejo numa casa na beira da praia. Eu me vejo encontrando uma mina de ouro no quintal da minha casa. Eu me vejo lá em Paris. Não. Estou falando de coisas reais que Deus pode fazer, que a sua fé alcance. Que sua fé alcance. O filho pródigo, ele não falou besteira não. Ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu. Espera aí, vou pedir ele para me receber como um de seus trabalhadores. E pronto. Foi realista no seu pensamento, mas aconteceu mais do que o que ele pensou. Foi recebido com abraço, com beijo, com bezerro cevado, com festa. O filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado, todos se alegraram. Mas começou lá na cabeça dele, ele pensando: vou para casa, que eles me recebam pelo menos como um trabalhador. Experimente mudar sua imaginação. Experimente pensar um pouco maior. Experimente pensar um pouco mais grande. É uma redundância, né? É um erro de português, mas experimente pensar grande. Como você se vê, você será. Se você é pastor de uma igreja pequena e tem vontade de ver sua igreja crescer, em vez de bater nos crentes e dizer: esses crentes não vêm para os cultos, esses crentes não entregam os seus dízimos, começa a ver pelos olhos da fé, seus crentes dizimando, seus crentes congregando. Veja, e você vai colher os frutos. Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor.